Finalmente, a série de The Last of Us está entre nós, a tão aguardada adaptação fiel de uma obra incrível dos games. Antes de mais nada, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui uma análise e trazer algumas curiosidades sobre esse primeiro episódio. Então, bora lá que a gente vai comentar bastante coisa. Salve família, Marcelo GD aqui na área do Maratona Café com um vídeo novo e vamos trazer um quadro aqui legal para o nosso canal que, se der certo, quem sabe a gente consegue trazer de mais outras séries e outras obras também que possam vir. Mas hoje eu quero trazer uma análise bastante recheada do primeiro episódio de The Last of Us, que acabou de inaugurar a sua estreia mundial na HBO, tanto no canal do HBO, se você tem uma TV por assinatura, como também na própria plataforma de streaming, a HBO Max. Antes da gente comentar sobre o episódio, eu já peço para que você deixe o seu like, comente aqui embaixo se você assistiu, o que você achou e o que você espera dessa série. A gente já sabe muita coisa foi passada pra gente, mas é a partir de hoje que a gente vai até o último episódio comentando cada cena, cada lance e tudo o que pode ser mudado ou não através de uma nova adaptação pro audiovisual. Antes da gente falar do episódio, vamos falar um pouquinho dessa diferença de roteiro, tanto pros games como para uma adaptação televisiva. É muito importante vocês saberem que a atenção dessa obra, mudada para duas áreas de consumo, elas são bastante diferentes. Sim, enquanto a gente tem uma atenção um pouco mais voltada para o protagonismo, nos games, que é onde você controla o personagem, você sente tensão pelo que ele tá passando, e ainda mais, algumas cenas são bem mais estendidas. Por outro lado, na televisão, a gente tem as cenas de gameplay bastante reduzidas e também as cenas com mais diálogo um pouco melhor elaboradas. Então, saibam que sim, vão existir algumas diferenças, principalmente de takes, ângulos, diálogos e até mesmo algumas cenas a mais. Já foi comentado pelos produtores da série que vão ter cenas a mais que não existem no jogo. Vamos e sim analisar essas cenas que acabaram de acontecer no primeiro episódio. O episódio é fiel ao máximo ao gameplay. A primeira cena, ela já se passa em 1968, algo que no jogo não temos essa cena. Ela vai direto para uma outra história. Mas, na parte da série, temos um programa de televisão acontecendo, onde há uma entrevista com dois epidemiologistas, onde eles comentam sobre a questão de uma pandemia e quais seriam as consequências. E numa dessas cenas, um deles comenta sobre a possibilidade dos fungos, né? E isso a gente lembra bastante no jogo, que essa cena serviu na série para comentar bastante e trazer um pouco mais de profundidade para a importância que esse fungo vai ter na história. Ele traz um pouco mais, né, de medo para o que acontece com esse tipo de catástrofe. Uma coisa legal de se comentar é que ali ele aborda, por exemplo, que esses fungos são extremamente perigosos, mas o próprio apresentador comenta que esses fungos não conseguem se reproduzir por causa da nossa temperatura corporal, e ele mesmo comenta que, apesar de tudo, pode sim haver uma evolução, o que acaba acontecendo futuramente na obra de The Last of Us. Logo depois dessa cena, a gente tem a abertura do episódio, a abertura da série. E eu preciso deixar bem claro, no jogo nós temos uma série também, uma abertura que transita de uma cena para outra e o jogo mostra toda essa questão da epidemia, toda essa questão da doença se espalhando, né? E é uma abertura muito similar com a do game. Eu particularmente amei essa abertura da televisão, porque lembra muito, para quem jogou lembra dessa abertura também no jogo. Toda a trilha sonora de The Last of Us, ela é impecável, tanto no jogo como reproduzida fielmente na série. A gente sabe que o autor, né, destaque aí no grande sucesso também de The Last of Us foi o Santa Olalla, que surpreendeu a gente com uma trilha sonora impecável para The Last of Us e foi agora reproduzida, né, foi transferida essa mesma sensação, não apenas a abertura, mas como todo o decorrer da série. A gente volta agora para 2003 e aqui, pessoal, a gente tem um pouquinho mais de profundidade com a Sarah, né, a filha do Joey. É muito importante porque algumas cenas ali não existiram no jogo e foram feitos para a série. Eu gostei bastante dessa adição de cenas, dessa adição de diálogos para dar um pouquinho mais de empatia, um pouco mais de apego a Sarah, que é uma personagem que não é tão explorada no começo, apesar de a gente
sentir o impacto dela, mas ela não é tão explorada no começo, e sim a gente sente muito mais empatia pelo Joel no jogo, e aqui a gente conseguiu sentir um pouquinho pela Sarah. Algumas cenas na casa do vizinho, que também não existem no jogo, foi colocada ali na série, e eu achei não tão necessária assim, mas em particular sim trouxe um pouco de clima de terror. Teve uma cena ali bem legal, onde ela tá de costas pra senhora, que não fala, que não se mexe, e ela tá se contorcendo. Aquela cena ali, na hora que eu assisti, não tem no jogo, mas eu gostei daquela cena porque trouxe um pouquinho de clima de terror já logo no começo do episódio. Nós temos também a cena onde ela acaba pegando o relógio do Joel com alguma grana e vai até a loja consertar. Essa cena também não tem no jogo, mas a gente vê como ela vai começando a se reproduzir a questão da loucura, né, de toda o fervo que acontece após os fungos, né, a doença começar a se espalhar e as pessoas já começarem a atacar todo mundo. A gente vê a circulação de policiais na rua, a mulher expulsando ela da loja, e isso foi bem legal. Eu achei bem interessante, como eu falei, para trazer um pouquinho mais de proximidade com a Sarah, porque a gente tem pouquíssimas cenas com ela no jogo. Eu queria ressaltar aqui a uma cena muito importante, que é a cena em que a Sarah e o Joel estão no sofá e ela dá de presente para o seu pai o relógio consertado. Gente, essa cena é tão fiel ao jogo, diálogo, até mesmo a própria brincadeirinha que o Joey faz, fingindo que o relógio não tá consertado, o comportamento dela, gente, é muito fiel ao jogo. Algumas coisas ali realmente são acrescidas na série, mas logo em seguida a gente também tem a cena reproduzida, onde a Sarah acorda com muitos barulhos de helicóptero, explosões e tudo mais, e ali no jogo a gente controla ela. Essa cena é bem mais prolongada, porém na série a gente já vai pro lado de fora, onde ela é atacada por aquela senhora que acabou matando a própria família e depois foi logo atrás dela. A forma como isso é abordado no game, eu particularmente gostei mais do game do que na série. No game a gente tá controlando ela e a gente tem aquele susto do vizinho batendo com a cabeça na porta, mas o Joel chegando e salvando ela. Mas sim, nós temos o Joel com o Tommy chegando de carro, salvando ela e botando. E aqui, pessoal, vem mais uma coisa que eu preciso comentar: a cena do carro. No jogo, a gente consegue ter controle da visão da Sarah durante todo o trajeto de fuga deles. Isso é replicado de maneira bem sutil nessa cena. Uma coisa também que é bom ressaltar, até a casa pegando fogo, onde eles dão uma desacelerada para tentar, né, ver o choque dessa cena, também é replicada. E até mesmo a cena de uma família, eles abordam uma família na rua, mas o próprio Joey fala: não vamos ajudar, alguém vai passar aqui. Gente, isso é muito fiel. Logo em seguida, a gente tem algumas cenas extras, por exemplo, avião caindo, isso não tem no jogo, mas eu achei interessante essa cena na série, porque deu um pouquinho mais de impacto. No jogo, como a gente ainda tá controlando os personagens, né, dentro do carro, isso não foi tão necessário assim, mas na série isso trouxe um pouco mais de turbulência na hora de você estar concentrado assistindo ali. Logo em seguida, nós temos, é claro, o acidente e a Sarah com o pé machucado, né, com a perna ali machucada e não podendo caminhar. O Joel pega ela no colo, mas aqui tem uma grande diferença. O Tommy segue com o Joel e a Sarah caminhando, mas eles se separam no bar, onde o Tommy segura a porta e o Joel vai com a Sarah atravessando ali o caminho. Nesse momento, o Tommy se separa dele na série. Porém, a gente tem aquela mesma situação chegando, né, ao ápice do primeiro arco no jogo, que se repete na série. E eu vou falar pra vocês, a cena foi tão igual que eu cheguei a me emocionar reassistindo ela na série. Logo após a morte da Sarah, aqui temos uma sequência de cenas que não existem no jogo. Isso é muito importante porque a gente conhece dois pontos que são apresentados de maneira mais adiantada no game, mas aqui já nos apresentam antes. O primeiro deles, a base da Fedra ali em Boston, mostra o Joey trabalhando, fazendo seus serviços, ganhando, né, recebendo pelo trabalho e tudo mais, e isso no jogo não tem, né, tão cedo assim. Outra cena também é a Tessa sendo torturada pelo Robert, que é um personagem não tão importante nos games, mas ele é o gatilho, ele que é a porta de entrada para o que realmente interessa no The Last of Us no game. E é claro que a cena com o Robert, ela é muito rápida, né? Tanto a cena da Tessa ali sendo espancada, como a sequência, uma das partes finais, onde ele aparece já baleado. No jogo, isso tem uma grande diferença. A gente tem uma missão completa com
com a Tessa e o Joel indo atrás do Robert. Então essa diferença também foi bastante importante na parte televisiva, porque isso não precisaria ser tão mastigado assim como foi no jogo, e na série a gente conseguiu ir realmente para o que interessa sem perder a fidelidade, tanto no assunto como também na tensão dos diálogos. Vamos falar de uma cena adicional colocada na série que não tem também no jogo. Nós somos introduzidos um pouco mais de maneira antecipada a Ellie, né, que é uma das protagonistas ao lado do Joel em The Last of Us. Ali a gente apenas é apresentada a personagem, a gente não sabe o nome dela, mas dá pra perceber que ela está realmente aprisionada, acorrentada dentro de uma das bases dos vagalumes. A gente percebe que eles estão fazendo perguntas, apenas cumprindo ordens de alguém superior. Nessa cena, apesar de não ser nada autoexplicativa, a gente consegue perceber que vai ter sim algum gancho logo pra frente. Eu falo isso pra quem não sabe do jogo, quem não conhece a história. Aliás, tem uma cena que quando a gente é apresentado, né, pra aquela instalação da Fedra, a gente vê uma cena que também não tem no jogo, onde essa criança vem caminhando, né, acaba desmaiando na frente de uma das bases. Ela é capturada, né, resgatada por um dos soldados ali, um dos policiais, né, um dos agentes da Fedra, e ali tem um desenrolar que é bem interessante, que no jogo não tem, mas é importante ressaltar essa cena porque ela dá uma importância a mais para uma cena muito importante no final desse episódio, onde eles acabam detectando que essa criança está infectada e acabam sacrificando ela para que esse vírus não se espalhe. Isso é importante porque a maquininha usada logo em seguida na frente é usada na Ellie, e ali mesmo que destrincha tudo o que a gente precisa para a continuação do segundo episódio para frente na série. Uma coisa bem legal é que nessa própria cena onde a criança está sendo, né, tranquilizada por uma das agentes da Fedra, tem um cartaz chamado Time to Full Infection, né, o tempo de total infecção. E ali mostra que se você for mordido no pescoço, na área, né, da cabeça, do pescoço e tudo mais, você leva de 5 a 15 minutos para se transformar. E se você for mordido no corpo ou até mesmo no braço, você leva de 2 a 8 horas para se transformar. E se você for mordido na perna ou no pé e tudo mais, você leva de 12 a 24 horas para se transformar. Então isso também mostra que você não passa de um dia de transformação. Por isso que eu achei bem legal esse cartaz, eles derem foco nesse cartaz, porque no jogo não é tão bem explicado assim a questão das mordidas. Um detalhe importante é que em uma das cenas na série a gente vê a Fedra sendo atacada pelos vagalumes. Os vagalumes, na visão de muitos, são considerados terroristas, rebeldes, mas também são considerados por outras pessoas os salvadores, os que realmente defendem a democracia. A gente pode e deve, né, se aprofundar mais nos próximos episódios. Eu quero trazer mais um pouquinho dessa diferença, tanto da Fedra como dos vagalumes, e também um novo tipo de grupo que vai aparecer aí mais pra frente. Eu vou trazer pra vocês também essa comparação, tá? Mas essa cena já mostra um combate, e sim, essa cena é adaptada de uma cena no jogo, onde a Fedra é atacada pelos vagalumes, e isso mostra o confronto deles durante toda a história. Isso é muito importante, tá? Então fiquem ligados, porque nos games a gente não tem tanto isso ao decorrer do jogo. Porém, a gente tem sim no começo uma cena bem impactante, onde mostra o decorrer da Tessa e do Joel se esgueirando por outros lugares para chegar no seu objetivo, que era o Robert. Aqui eu preciso deixar ressaltado 2 pontos muito importantes. O primeiro deles é a caracterização dos personagens pro live action, né, pra série. É fiel demais. Desde o figurino, das falas, do comportamento, isso tudo é muito fiel ao jogo. Em especial, o próprio Joel, eu acho que o Pascoal, ele foi uma escolha certeira para esse papel. Ele traz realmente a dor que o Joel tem durante esse episódio. Eu gosto muito disso. E um outro destaque também para Marlene, que eu vou falar dela daqui a pouco, mas a Marlene, ela tem a mesma roupa, o mesmo cabelo, ela fala da mesma maneira, ela se comporta da mesma maneira que no jogo, e eu achei isso muito legal. Por isso a fidelidade tão comentada assim, para quem já assistiu na Premiere, para quem já teve acesso, os críticos que já tiveram acesso a esse episódio. E o segundo ponto, pessoal, é a dublagem. A gente sabe que a dublagem de The Last of Us é uma dublagem muito bem feita. A dublagem é a
mesma do jogo, o que traz um saudosismo tão importante pra gente. Porém, aqui vai uma primeira ressalva, talvez negativa ao meu ponto de vista. Apesar de eu amar a dublagem do jogo, gostar tanto da voz do Luiz Carlos Percy, que é o dublador do Joel no jogo, e ele adaptou a sua voz também pro Pascal na série, não sei se não é por falta de qualidade, a dublagem tá excelente, mas por ter assistido tantas vezes o Pascal com outra voz e o Joel do jogo com a voz do Luiz Carlos Percy, misturar os dois me trouxe um pouco de estranheza. Não vou mentir pra vocês, me trouxe um pouquinho sim de estranheza, mas dublagem incrível nos mínimos detalhes, então parabéns por trazer esses dubladores originais do jogo para a série. Continuando, logo em seguida, como eu falei, a Marlene. A gente é introduzido um pouco mais cedo também a Marlene, algo que nós não temos isso no jogo. A gente tem, como eu falei, algumas cenas novas são para criar um vínculo com os personagens, esse vínculo que não é tão necessário no jogo, talvez nessa adaptação, nessa forma de consumo da obra, seja necessário sim. A gente tem a Marlene encontrando com a Ellie. A Ellie não sabe porque tá presa, não sabe o que aconteceu para ela estar ali, e a Marlene explica para ela o que acontece. Se você parar pra analisar, essa cena ela existe no jogo sim, ela só não é mostrada pra gente. Então é meio que um bastidor do que a gente não viu no jogo, mas logicamente a gente sabe que isso aconteceu e provavelmente a série trouxe a versão que a gente poderia imaginar da Ellie sabendo sobre o seu sangue, sabendo sobre o seu propósito para com a Marlene e quem sabe na salvação mundial. Eu gostei bastante dessa conversa com a Marlene, com a Ellie, trazendo um pouquinho mais de profundidade ali pra Ellie, porque querendo ou não, se a gente seguisse exatamente como foi o jogo, a gente só seria introduzido pra Ellie no final do episódio e talvez não seria tão impactante assim pra quem não jogou o jogo, essa personagem no final do episódio. Pra finalizar, pessoal, nós temos ali, é claro, durante toda a série, as pichações, a frase bem marcante dos vagalumes, né? Em todos os lugares que eles passam, eles botam essa frase pra recrutar novos membros pros vagalumes. Isso sim tem no jogo, a pichação, a própria Marlene fala, né? Só pichação aqui, ela falando com alguns membros dos vagalumes, isso é só uma pichação e tudo mais, tem uma coisa muito maior por trás disso. Dando continuidade, a gente tem a cena em que Joel e Tessa encontram a Marlene. Nesse momento, a Marlene tem uma ajudante com ela e tem a Ellie. Uma cena muito parecida com o do jogo, mas nesse caso o Robert foi morto por por um ataque dentro da base dos vagalumes e a Marlene também está baleada. Essa cena é muito parecida com a do jogo, eu gostei muito da fidelidade, a importância que é dado nessa cena, e logo depois a gente tem a cena deles escapando da base da Fedra, através dos esgotos, aquela cena um pouco mais stealth. Gente, a cena em que eles passam numa tubulação ali de esgoto é muito, muito parecida com a do jogo. Essa cena na série leva ali poucos segundos, o que no jogo, por ser uma passagem de jogo, é muito maior, né? A gente tem a tensão de desviar. Quando você controla esse personagem, quando você tem o controle, a tensão não é apenas visual, ela também é tátil, porque você tá controlando o personagem. Por isso que essa cena, em poucos segundos, na série, ela nos games, funciona muito melhor quando você controla o personagem, porque essa tensão ela é dobrada, porque o controle é seu. Mas logo em seguida, a gente tem a cena final. A cena final que se repete também com a dos jogos. Eles são abordados, né? Eles acabam sendo abordados por um policial. Na verdade, no jogo, o Joel toma uma corunhada, né? Ali e acaba sendo preso, sendo acordado, ajoelhado. Mas aqui na série, a gente teve aquele soldado, né, aquele agente que acabou ajudando ele através de subornos, né, trocas de escambos ali, acaba pegando ele e passando a maquininha de detector de doença. E a gente tem a mesma cena onde a Ellie acaba enfiando uma faca para tentar não descobrir que ela está infectada. Mas eu particularmente, aqui vem minha segunda ressalva. Eu acho que essa cena nos games, né, no game de The Last of Us, eu acho que ela foi um pouco melhor trabalhada.
eu acho que eu senti um pouco mais de medo, né, um pouco mais de confusão quando eu vi essa cena no jogo. Não importa se foi pela primeira, segunda, terceira vez que eu zerei o jogo, mas eu acho que ela foi um pouco melhor explicada no jogo do que na série. Na série a gente só sabe que ela foi infectada, eles precisam fugir e não foi abordado nada. No jogo a gente tem um pouquinho mais de elaboração nesses diálogos, o Joel fica pensativo, mas a Tessa fala que eles precisam sair dali, eles precisam correr o quanto antes, e eles tomam uma decisão nos games, uma pré-decisão ali agora do que precisa ser feito. Na série eles acabam apenas fugindo e indo para a área aberta onde o nível de infecção é bastante alto. Eu preciso deixar aqui um destaque para aqueles prédios, né, que lembram bastante os prédios do jogo, onde ali a gente vê, vai ter muita aventura nesses prédios, se Deus quiser. Bom, aqui foi uma análise, um comparativo com o jogo e a série. A gente fez a análise do primeiro episódio aqui, vamos fazer de todos os episódios, deixando o vídeo saindo segunda-feira todo dia pra vocês. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu acabei de gravar, assisti e já gravei, tá bom, gente? Obrigado, espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal. Se você gostou, compartilha com quem possa gostar desse vídeo, porque vai ajudar muito o meu trabalho, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê no segundo episódio.